Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Fábio, e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui para o canal. Então pessoal, nessa aula nós iremos aprender, vamos ver aí como é que funciona o drag and drop, né? Na verdade eu estou dando uma solução aí de como criar um drag and drop dentro do Game Maker. Para quem não sabe, drag and drop é clicar e arrastar. Ou seja, você consegue arrastar objetos aí pelo seu cenário, né? Pelo seu jogo, utilizando a setinha do mouse. Vamos lá? Então, inicialmente aqui nós temos uma sprite qualquer, vocês podem ver aí que é só uma spritezinha da cor preta, que vai ser o nosso objeto aí de referência para clicar e arrastar. E o grande segredo está aqui no objeto seta, né, que na verdade é o nosso cursor, é o nosso controlador de drag and drop daquele mapa. E temos um objeto item aqui, que é um item qualquer aí que vai ser arrastado. Vamos vir aqui no objeto seta e veja bem. Nós temos um evento create, um event step e um global left preset, ou seja, pega a setinha do mouse de forma global, né? Não importa onde você esteja clicando, ele vai estar pegando essa ação. Então, dentro aqui do nosso create, nós temos um execute a piece of code com uma variável chamada item underline segurado, igual a none. Beleza? Ou seja, é uma variável qualquer aí, por enquanto não tem tanta relevância, que não recebe valor algum, não recebe objeto, não recebe absolutamente nada, ela é completamente nula. Depois temos um event step, que dentro desse event step eu estou fazendo a seguinte pergunta: se o item underline segurando for diferente de none, ou seja, significa que item underline segurado possui um objeto dentro dela, possui algum valor. Se possui algum valor, significa que alguma ID foi atribuída dentro dele. E se foi atribuído alguma coisa dentro dessa variável, significa que essa variável que ela tem um objeto. Então, se ela tem um objeto, ela tem posições em X, tem posições em Y. Se nós queremos, né, se o nosso intuito, nosso objetivo é fazer com que o item que esteja sendo segurado, ele mova nas posições X e Y através do nosso mouse, então significa que x e y do item segurado vai receber mouse underline x e mouse underline y. Vamos dar um confirmar aqui e vamos para o global left press, que é onde a mágica realmente acontece. Cursor underline sprite. Isso aqui eu não sei o que aconteceu aqui, pessoal, mas não fui eu que escrevi. Então, como vocês podem ver aqui, temos uma variável chamada cursor. Essa variável cursor ela vai representar unicamente e estritamente a setinha do nosso mouse. Sendo que, tem um babaca ali batendo, meu Deus, enfim. Sendo que cursor vai receber o collision point, ou seja, a colisão de ponto, a colisão da seta do mouse, porque para quem não sabe, essa função ela retorna um ponto específico de pixel onde esteja sendo colidido com o objeto. Então vamos supor que o nosso mouse está vindo aqui e ele chegou aqui. Significa que o nosso mouse colidiu exatamente um pixel, porque a ponta da setinha do nosso mouse equivale a um pixel. Então esse um pixel, esse collision underline point, colidiu-se com um objeto que nós queremos arrastar. Então o cursor, a variável cursor, está recebendo mouse underline x, colisão em x e colisão em y. De quem? De mouse X, mouse Y. Em qual objeto nós queremos saber se essa colisão está sendo acusada, se ela está sendo válida? No objeto item, porque é o nosso objeto que queremos arrastar. Aqui dentro desse true e desse not me, vamos lá para a documentação do Game Maker. Veja só que nós temos aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Olha só, nós temos aqui a documentação do collision underline point. E veja que o prec, ou seja, que é logo depois do objeto, ele checa se a colisão ela vai ser baseada em pixel perfect, ou seja, se vai ser pixel por pixel, como eu havia dito, que olha só, tá aqui a setinha aqui embaixo, ó, tá aqui o exemplo, se vai ser colidido pixel por pixel, ou se for pixel por pixel é true. É um pouquinho mais lento. Ou se a sua caixa ela vai pegar a caixa, né, delimitador, a caixa de máscara de colisão toda. Se for pegar qualquer parte ou pixel por pixel, aí vai depender do que você estiver desenvolvendo e o
quão preciso você quer que seja o clique da pessoa em cima do seu objeto. E o NotMe, ele diz que se a instância chamada, se for o caso, né, deve ser excluído sim ou não. Se você quer que o evento aqui, ó, desse collision underline point, quando ele acontecer, ele seja excluído ou não. Se você não excluir, vai ser a mesma colisão para qualquer objeto. Se você excluir, sempre que o nosso player, né, a pessoa que estiver jogando, clicar, ele vai sumir, vai ser válido somente para aquele objeto naquele momento. Que é o que eu coloquei, só vale para aquele objeto, que a pessoa só vai poder arrastar um item por vez, e não tem necessidade de eu ficar checando isso aí o tempo inteiro. Beleza? Então fica a dica, pessoal, leiam a documentação do GameMaker, é necessário saber inglês, ali tá com a tradução bem direta, mas é isso daí. Logo abaixo nós temos aqui um se. O que esse se está fazendo, esse if? O if ele está perguntando se o item segurado é igual a none. Ele é igual a none? Beleza, ele é igual a none. Houve clique do nosso cursor? Sim. Se houve clique do nosso cursor, eu quero saber se, ó, veja bem que eu fiz uma pergunta. E eu tenho uma condição E aqui na frente. Então ambos tem que ser verdadeiro. Se ambos são verdadeiros, vá lá e me pergunta se o nosso clique, o nosso cursor, porque veja bem que ao clicar em alguma coisa, qualquer parte, ele tem que vir com um objeto item junto. Então esse objeto item vai ser guardado aqui dentro. Eu quero saber também se esse cursor, o objeto ao qual foi clicado, ele tem uma variável chamada arrastável com o valor true. Que para quem não sabe, isso daqui é a mesma coisa de fazer isso. Isto, arrastável, é a mesma coisa de fazer isso. Por quê? Porque a variável arrastável, todo objeto que for arrastável, ele tem que ter essa variável dentro dele. Todo objeto tem que ter. Aqui, ó, dentro do objeto item, ó, aqui no nosso create, tem aqui, ó, execute a piece of code, arrastável igual a true. Então, se o objeto que foi clicado retorna um valor verdadeiro, então o item underline segurado vai ser igual a cursor. E veja bem que dentro do nosso step, estamos verificando o tempo inteiro se existe ou não um item segurado. E se tiver um item segurado, ou seja, se ele for diferente de none, de nulo, então faça isso daqui enquanto isso daqui for diferente. E veja que eu coloquei um exit. Por que eu coloquei esse exit? Que é justamente para não precisar checar o daqui de baixo. Por quê? Porque isso daqui tá verdadeiro. Então não tem a mesma coisa de eu botar um else aqui. Else if. Porém, coloco um exit que simplesmente termina o código por aqui. Ou seja, uma condição de escape aqui. Saia. E beleza. Como isso daqui é uma condição E, veja bem. Se em algum momento eu deixar de soltar, se eu soltar o item, se eu clicar novamente em qualquer parte soltando o item, cursor vai deixar de ser verdadeiro. Então ele nunca vai chegar no exit. Se ele não chega no exit, porque isso daqui não é verdade, ele vai vir para o de baixo. Item underline segurado é diferente de none? É, por quê? Porque ele era diferente de none quando eu cliquei. Quando eu cliquei, ó, o item segurado recebeu o cursor. E quando eu soltei, o cursor já não é mais verdade, porque não está havendo mais nenhuma colisão. Logo, item underline segurado continua sendo armazenado como none. Aliás, como none não, né? Como um objeto cursor, como um objeto item. Porém, eu não posso deixar isso, porque se eu deixar isso daqui, o nosso event step vai continuar movendo o item segurado, porque ele vai ser diferente de none. Logo, item underline segurado vai voltar a ser none. Então, se eu clico, o item segurado vira o item que eu cliquei. Se eu solto, o item underline segurado, sendo diferente de none, ele recebe none. E dá um exit. Vamos concluir aqui. E agora vamos ver na prática. Aliás, na prática não, né? Vamos ver aqui o objeto item. Veja que todo objeto que for arrastável, ele tem que ter arrastável igual a true. E lembrando que ele tem que ser, nesse caso aqui, ele tem que ser filho de item. Mas você pode vir aqui, ó, e dizer que, ao invés de objeto item, todos os objetos que houver colisão, cursor pode receber.
porém, somente os objetos com arrastável que vão ser válidos. Beleza? Vou deixar o objeto item. Vamos ver na prática. Beleza, tá aqui o nosso joguinho. Vejo que eu clico aqui em qualquer outra parte que nada acontece. Porém, eu vou dar um clique aqui. Ó, viu que ele já mudou de posição. Se eu arrastar o mouse, ele vai seguindo. Eu não estou segurando no mouse. Por quê? Porque eu estou utilizando o evento Pressed. Veja só, tá tudo funcionando. E aí eu clico de novo. Ele solta. Então eu clico, levo para algum local. E clico de novo e ele solta. Clico, solta. Clico, solta. Então, pessoal, é isso daí. Qualquer dúvida, sugestão, comentários, seja o que for, deixe nos comentários. Falou! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light